de uma forma expositiva, está pregando. O versículo de número 1 diz que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O texto começa a dizer depois disso, mas depois disso o quê? O texto começa a relatar, o versículo 1, depois disso. Depois de quê, pastor? Depois que o Senhor Jesus realizou o segundo milagre. O texto diz que ele foi. Havia uma festa entre os judeus e ele subiu para Jerusalém. Esse versículo 1, irmãos, aponta para um acontecimento do passado. O segundo milagre que o Senhor fizera quando ele curou o filho de um oficial do rei. No caso seria de Herodes. Então o versículo 1 aponta para um acontecimento do passado, mas o versículo 1 aponta para um destino do futuro, porque o mesmo versículo que diz que depois disso, depois dele curar o filho de um oficial lá de Cafarnaum, agora ele estava indo para uma festa dos judeus, para uma festa em Jerusalém. Isso então nos mostra, como disse, um acontecimento do passado, um milagre que ele fizera no passado, e uma partida e uma ida do Senhor Jesus para um determinado lugar, uma festa em Jerusalém. Eu fiquei a pensar, irmãos, nesse versículo de número 1, e nos mostra o quê? Que estas festas de Jerusalém eram um dever para todo judeu participar. Judeu que não participava dessas festas, irmãos, estavam desobedecendo a Deus, porque o próprio Deus estabeleceu para que eles participassem dessas festas judaicas, que tinham por objetivo trazer à memória deles os feitos, as maravilhas, os milagres que Deus fizera. Agora pense comigo aqui, Jesus é Deus, e Jesus estava se sujeitando, e Jesus estava obedecendo a própria palavra, indo para Jerusalém participar de uma festa. Como eu fico maravilhado, como eu cada vez mais fico admirado com a pessoa bendita de Cristo, porque Ele mesmo, o Pai, estabeleceu este dever segundo a sua palavra, e Ele, como Deus, se sujeitava o que as Escrituras mandavam. Olha Deus obedecendo a sua palavra. Isso, irmãos, nos mostra que eu e que você, que nós precisamos nos sujeitar o que diz as Sagradas Escrituras. Se Deus que se fez homem se sujeitou, obedeceu, quanto mais nós, os seus seguidores. E pastor, que festa nós não podemos faltar, porque lá é a festa judaica, e eu preciso ir para Jerusalém hoje para participar de festa dos judeus? Não precisa, nós não somos judeus, nós somos gentios. E que festa eu devo participar? A festa da ceia é uma ordenança, e todo cristão salvo, e todo cristão liberto, e todo cristão que serve a Deus não pode ficar de fora, porque a festa da ceia nos traz a memória de que tudo que Cristo sofreu e conquistou por nós na cruz do Calvário. O versículo de número 2 vai dizer que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpéres. João aqui agora vai trazer algumas informações que serão importantes para que você entenda a mensagem. Será importante para que você compreenda o que aconteceu
naquele dia. E que informações são essas, João? João vai trazer a localização de um lugar. E que localização é essa? João fala: próximo à porta das ovelhas. Tudo bem, João? Em que lugar é esse? Que obra é essa? Ele vai falar um tanque. E o nome deste tanque? O nome deste tanque é Betesda, que significa lugar de misericórdia. E quem estava lá, João, nesse tanque? Quem estava lá, João, perto da porta das ovelhas? Quem é que se reunia lá, João, nesse tanque de Betesda? Eram os sacerdotes? Era o sumo sacerdote? Eram os levitas? Eram os apóstolos? João vai responder no versículo de número 3, quando ele diz: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, fazendo o que, João? Esperando o movimento das águas. Meu Deus, o versículo 3 vai dizer sobre tantas pessoas, e eu fiquei a pensar o que levava tantas pessoas ir para o tanque, ir para esse lugar, ficar lá aguardando e esperando. O versículo 3 responde, pastor, o que é que eles iam fazer lá? O texto diz que esta grande quantidade de pessoas, que esta multidão estava lá esperando o movimento das águas. Esse era a espera, esse era o motivo, irmãos, que tinha tanta gente, que tinha muitos enfermos, que tinham coxos, paralíticos e cegos naquele lugar, simplesmente esperando, aguardando as águas se moverem, o mover das águas. E o que significa isso? E o que tinha de tão extraordinário no mover dessas águas? Qual era o diferencial, né, com essas águas se movendo? O versículo 4 vai dizer que por quanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Está explicado. O verso 4 explica o 3, que aquela grande multidão, aquela inumerável quantidade de pessoas estavam lá porque existia uma manifestação sobrenatural naquele lugar. Aquela manifestação, aquele mover das águas atraía os que estavam precisando de um milagre. Aleluia! Aquela ação, aquela manifestação fazia com que quem recebesse um diagnóstico do médico ou do sumo sacerdote ou do sacerdote na época, dizendo: para sua enfermidade não tem jeito, para sua enfermidade não tem cura, eles pensavam: existe uma possibilidade, ainda existe uma maneira de ficar curado. E qual é essa maneira? Eu vou correr para o tanque de Betesda, eu vou esperar, eu vou aguardar, porque no tanque de Betesda, quando o anjo movimenta as águas, e quando o primeiro entra nas águas, depois do anjo mover as águas, é curado. Aquele lugar traz esperança, irmãos, para quem necessitava, para quem precisava de um milagre. E eu sei que alguém pode pensar na sua mente: mas pastor, e anjo pode fazer milagre? Anjo tem um poder miraculoso, pastor? Irmãos, não o anjo em si, mas o Deus que o anjo serve tem poder para usá-lo, para dar a eles uma missão e eles realizar. A Bíblia fala que os anjos foram em Sodoma e Gomorra, enviados por Deus. Quando chegou lá em Sodoma e Gomorra, quando o povo não queria nada,
nada, o povo rejeitou. Sabe o que os anjos fizeram? Cegou todo mundo daquele lugar. Então os anjos exerceu ali um poder miraculoso, porque não falar que o anjo foi visitar Zacarias e disse que faria um milagre extraordinário na vida de Zacarias. Zacarias duvidou, Zacarias não acreditou. Aí o anjo falou: tu vai parar de falar, Zacarias, eu vou tirar tua voz. E Zacarias ficou mudo naquele momento até o seu filho João Batista nascer. Porque não falar de Atos 12, quando Deus enviou um anjo e Pedro está numa cadeia, guardado, protegido por 16 guardas, e Herodes batia no peito e dizia: eu quero ver ele escapar daqui. E os guardas diziam: não tem ninguém que tira Pedro daqui. Mas o anjo de Deus foi lá e arrancou Pedro da prisão de uma forma milagrosa. Porque não fala de um anjo que Deus mandou contra um exército altivo e soberbo que se levantou contra o povo dele. Deus enviou só um anjo, e o anjo matou quase 200.000 soldados do exército inimigo. Então os anjos estão a serviço desse Deus que tem poder. Os anjos estão a serviço desse Deus todo-poderoso. E hoje, pastor, hoje os anjos é quem vai fazer milagre aqui? Não. Hoje quem vai fazer milagre aqui, nós aprendemos pela palavra, que é no nome de Jesus, pelo poder da sua palavra. Hoje ele pode dar voz a quem não tem voz. Hoje ele pode libertar a quem está cativo. Hoje ele pode dar vitória a quem está em batalhas difíceis. No nome de Jesus, você hoje pode ter o milagre que tanto deseja. Louvado seja Deus. Versículo de número 5. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? Para o seu irmão não esquecer, quantos anos, irmãos? 38 anos. 38 anos. João agora vai falar de alguém específico daquela multidão. João vai dizer: estava ali no meio daquela grande multidão, no meio de tanta gente. João vai apontar para alguém. João vai começar a escrever. João vai falar de alguém específico no meio de uma grande multidão. E quem era essa pessoa? João diz: um homem, sexo masculino. E quanto tempo ele estava doente, João? Sim. Quanto tempo ele contraiu essa enfermidade? João vai dizer: 38 anos que ele contraiu esta enfermidade. João não fala o nome, João não fala de onde ele era, mas fala da origem da enfermidade. E isso nos mostra que esta enfermidade dele não era uma enfermidade congênita ou uma enfermidade de nascença, que ocorre durante a vida intrauterina. João vai dizer que este homem adquiriu esta enfermidade, contraiu esta doença quando ele estava já vivendo. Isso nos mostra, irmãos, que tem enfermidade que é contraída desde a formação do ventre. Mas existem enfermidades que são contraídas no decorrer da vida. E interessante, o Senhor Jesus tinha em média de 30 a 33 anos. Nós não sabemos exatamente, mas essa média já estava no ministério dele. E o homem, só de enfermidade, tinha mais anos do que o próprio Jesus tinha em vida como homem. E aquele homem contraiu esta enfermidade. E o versículo de número 6 vai dizer que Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O versículo 6 vai dizer
que Jesus estava vendo. E Jesus vendo e sabendo, quer dizer que o Senhor Jesus, ele teve um contato visual com aquele homem. Em meio a uma grande multidão, Jesus enxergou aquele homem, Jesus viu aquele homem, mas ele não só viu, ele não só enxergou aquele homem, como ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, que ele contraiu aquela enfermidade há 38 anos. Isso nos mostra que Jesus, ele conhece a nossa história. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece a nossa situação. Jesus conhece a nossa condição. Em meio a uma grande multidão estava um homem em quem Jesus conhecia a história, a situação, a condição que aquele homem estava vivendo. Eu quero te dizer que neste mundo de em torno de 8 bilhões de pessoas, Jesus conhece a sua história. Jesus conhece as suas dores. Jesus conhece a sua situação. Jesus conhece a sua condição. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece a nossa história. Talvez alguém não pode conhecer a tua história, mas Jesus sabe. Jesus conhece. Ele não só estiver no presente, mas ele conhece a sua história. E não só a sua história, ele conhece também o teu futuro. Quando ele viu aquele homem, teve um contato visual, mas conhecia toda a história do homem, conhecia todo o trajeto da sua vida, e ele também sabia o que iria acontecer no futuro. Jesus tanto conhece. Jesus, os seus olhos hoje estão sobre esta casa, estão sobre este lugar, estão sobre as nossas vidas, como naquele dia. Mas esse mesmo Jesus que conhece a nossa história, sabe também do nosso futuro, conhece também os dias que estão por vir para você. E como foi com aquele homem, será dias de milagres para a sua vida. Aleluias. E a pergunta que o Senhor Jesus me indagou, e não foi uma nem duas vezes que eu levantei a orar aqui, que eu passei perguntando: me explica, Espírito Santo, me instrui, Espírito Santo, por que Jesus fez esta pergunta para ele? Queres ficação? Olha o primeiro contato que Jesus teve com aquele homem. A primeira palavra que ele disse para aquele homem foi uma pergunta. A irmã Neide falou sobre indagações, sobre perguntas de Deus aqui no início. Essas foram as primeiras palavras do Senhor Jesus para aquele homem. Depois do contato visual: queres ficação? Mas espera aí, Jesus, vamos estar lá 38 anos. Mas espera aí, Jesus, o homem está tentando. Com essa pergunta, primeiro passo, Jesus atraiu a atenção do homem para ele. Porque o que o homem tanto desejava, o que o homem tanto queria, era ficar curado. E Jesus agora vai atrair a sua atenção, perguntando para ele o que ele mais almeja, o que ele mais deseja, o que ele mais quer. Queres ficação? Preste atenção, irmãos. Nós estamos em um ambiente espiritual, e eu subo a esse altar com muito temor e tremor. O Velho Testamento tinha homens sacerdotes que entravam na presença de Deus, e eles não ousavam virar as costas para Deus, porque morriam. Estamos num ambiente, estamos numa casa onde Deus está presente. E é importante com que eu e você esteja atento para o que Deus tem a falar e fazer nas nossas vidas nesta noite. E uma pergunta eu quero te fazer, que o Espírito Santo está mandando: o que
o homem, ele fazendo esta pergunta para o homem vai dizer para ele, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O homem, em outras palavras, irmãos, não sabendo que aquele que o indagou, não conhecendo a pessoa de Jesus, disse para Jesus em outras palavras: eu tenho me esforçado, mas eu não tenho ajuda para que o milagre aconteça na minha vida. Jesus o indagou, chamando a atenção dele. Quer ficação? Como se dissesse: olha, quer ficação? Olha para mim. Quer ficar curado? Se relacione comigo. Quer ter milagre? Eu faço milagre. Mas ele indagou o homem, ele perguntou, e o homem agora pode dizer em outras palavras, como se dissesse: eu quero ser curado, eu tenho me esforçado para receber este milagre que tanto deseja, mas ele vai dizer: mas eu não tenho tido ajuda, eu tenho até tentado, eu tenho lutado. Aí ele vai dizer: quando as águas é agitada, não tem homem algum que me coloca no tanque. Jesus perguntou: quer ficar curado? Como se ele dissesse: eu quero, mas quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloca lá na água. Ele não conheceu Jesus. Jesus perguntando: quer ficar curado? Eu quero, eu tenho me esforçado. Quando a água é agitada, ninguém me coloca lá dentro. E quando eu vou descer para mim entrar no tanque, entra outro na minha frente, então eu aposto no milagre. Entra outro na minha frente e é curado. Esse versículo vai nos mostrar, irmãos, que tem coisas, existem doenças que os homens não podem te ajudar. Existem doenças, enfermidades que a ciência, com toda a sua dedicação, os seus esforços, não vai poder resolver. Como ele diz: não tem homem algum que me ajude a alcançar este milagre. Tem milagre que é só Jesus. Homem algum vai poder te ajudar. Profissional algum vai poder fazer. Mas Jesus pode. Quando a medicina, quando a ciência, quando os profissionais que são muito esforçados e dedicados não conseguem, o médico dos médicos consegue. O médico dos médicos faz. E o médico dos médicos não está lá no tanque de Betesda. Ele está aqui na Peniel nesta noite para eu quero, mas eu tenho me esforçado, não tenho conseguido, não tem ninguém que me ajuda. Aí ele vai dizer: disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus perguntou àquele homem, não por curiosidade, como algumas pessoas te perguntam a respeito de algo que elas não podem fazer, só para conhecer o teu problema, só para saber a sua deficiência. Jesus não é curioso. Jesus perguntou aquilo porque ele queria ajudá-lo. Ele perguntou aquilo porque ele queria solucionar. Ele perguntou aquilo porque ele queria resolver. É por isso que eu estou dizendo para você ter atenção e responder a ele, porque se ele está te perguntando nesta noite, é porque ele está dizendo: eu posso fazer, eu posso solucionar, eu posso abrir, eu posso curar, eu posso quebrar, eu posso abençoar, diz o Senhor. Aleluia. Ele perguntou para Bartimeu, cego, o que tu queres que eu te faça? Um cego. Bartimeu falou: que eu veja. Ele perguntou para
o pai do menino endemoniado. Quanto tempo sucede isso? Desse menino endemoniado, o pai do menino falou e ele libertou o menino. Ele perguntou Deus a Salomão: me pede o que tu queres, o que você quer, Salomão? Me pede o que tu queres. E Salomão, a Salomão ele deu sabedoria, ele abençoou, ele perguntou para o paralítico: o que você quer, ficação? E ele sarou o paralítico. Se ele te perguntar nesta noite o que tu queres que eu te faça, eu te convido a dizer, a falar, a verbalizar para ele, porque ele tem solução e tem bênçãos para as nossas vidas nesta noite. Aleluia. E o texto diz no versículo de número 9: e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O texto fala: e logo aquele homem ficou são. Essa expressão chamou a minha atenção. E logo aquele homem ficou são. Aquele homem estava aguardando esse milagre há 38 anos, irmãos. Imagina 38 anos esperando o milagre. Não é como alguns de nós estão aguardando um milagre há dias. Não é como alguns de nós que esperam um milagre há semanas. Talvez não é como alguns de nós que estão esperando milagres aí há meses ou alguns anos, mas era 38 anos esperando um milagre. É muito tempo, irmãos. É bem demorado. 38 anos aguardando um milagre. E Jesus falou para ele: levanta, toma tua cama e anda, versículo 8. Mas versículo 9 diz: e logo aquele homem ficou são. Aí o Espírito de Deus me disse: para quem está esperando um milagre há tanto tempo, para quem está aguardando a ação de Deus há tanto tempo, ele não tem um milagre gradual, ele não tem um milagre progressivo, ele não tem um milagre demorado, ele tem um milagre imediato. A ação de Deus será agora, será logo, será, irmãos, para já. Para quem espera um milagre há tanto tempo, a palavra que Deus tem é essa: e logo, imediato, e agora aconteceu o milagre. Jesus falou e o milagre imediatamente aconteceu. Isso não é com todo mundo não, irmãos. Tem milagre que é progressivo. Vocês percebem de Naamã para receber o milagre foi mergulhando. Jerusalém ou Israel para receber o milagre foi dando volta, até um cego, a Bíblia diz que Jesus, para operar o milagre, curou ele e depois orou por ele e depois voltou a orar de novo. Mas nesse caso aqui foi diferente. Tinha muitos anos esperando, tinha muitos anos aguardando, e o milagre foi logo, imediato, um milagre instantâneo, uma ação rápida, uma palavra de Deus para agora. Você que quer, levanta as suas mãos, que tem um milagre de Deus para a sua vida agora. Você crê, acredita que está esperando em Deus, tem uma palavra de Deus, tem uma ação de Deus rápida. Não é algo que vai ter, você não vai ficar mergulhando igual Naamã, não. A cura vai acontecer logo. É um milagre, você não vai ficar dando volta como Israel, não. O milagre será instantâneo, imediato, porque Jesus tem visto, tem contemplado a tua espera, o teu aguardo, o quanto você tem esperado, e o que Ele tem para você é imediato. O que Ele tem
chorene bandase. Akanda chorene bandasai. Anakandarana que manda serene banda calabandai. Asso me banda che le manda sorene banda calabandasai. Ele muda, de repente ele muda a situação. De repente ele investe, Vande, toda a ocasião. De repente um culto como este, o inimigo falou, sua vida não vai mudar, não vai acontecer nada, buscando este Deus, adorando a Ele, ouvindo a palavra dEle. É mentira dEle. Esse Jesus opera inesperadamente, opera de uma hora para outra, e de repente Ele viu seu espírito, Ele abre a porta, Ele destrava o que está travado, Ele cura o doente, Ele liberta o cativo, Ele salva o perdido. A qualquer momento Ele muda a situação, a qualquer momento Ele restaura, Ele levanta, Ele restitui. Ele é um Deus que faz, que libera a palavra e que logo acontece. Eu sinto Ele me dizer, eu ouço Ele me dizer: eu tenho um milagre para já, meu servo. Eu tenho um milagre instantâneo, meu servo. Eu tenho algo para fazer rápido e logo. Diga para ele que eu conheço, diga para ela que eu conheço a história. E hoje nesse altar, e hoje perante todos, eu irei agir de uma forma instantânea, diz o Senhor. Aleluias, aleluias. E o texto diz que logo, o que aconteceu? Tomou o seu leito e andava. Tomou o seu leito e andava. Quer dizer, o paralítico agora passou a tomar posse da sua cama e passou a andar. A paralisia agora deixou aquele homem andar. A paralisia agora que colocava aquele homem no chão, que travava aquele homem, que paralisava aquele homem, que deixava aquele homem estático, que bloqueava aquele homem, agora não proibia mais, agora não paralisava mais. O texto diz que ele voltou a andar, aquele homem voltou a percorrer, aquele homem voltou a se mover, aquele homem passou a marchar, aquele homem passou a locomover-se. A paralisia daquele homem era física. Talvez aqui possa não ter nenhum paralítico fisicamente, mas o Espírito de Deus está nos dizendo que existe paralisia financeira, profissional, material. Financeira, paralisia sentimental, paralisia ministerial e paralisia espiritual. Existe paralisias nessas áreas da nossa vida, onde deixa tudo travado, onde deixa tudo paralisado, onde deixa tudo estático, onde deixa tudo bloqueado, onde coloca o homem e a mulher no chão, como aquele homem estava, numa cama, no chão, paralisado. A paralisia entenda e pede, a paralisia cria barreiras, a paralisia não permite física que alguém ande. A paralisia financeira, sentimental, ministerial ou espiritual, ela paralisa para que alguém não venha desenvolver, não venha fluir, não venha crescer, não venha aumentar, não venha ampliar, não venha prosperar. E não adianta. Às vezes pedimos ajuda aos homens, como aquele homem. Às vezes nos esforçamos, mas não conseguimos, irmãos. Tem paralisia que nós não conseguimos tratar e resolver. E quem é que pode, Jesus? E quem é que pode, pastor? Aquele que curou aquele homem há 2000 anos atrás e está falando conosco nesta noite, dizendo: eu posso curar você da paralisia material, financeira, da paralisia sentimental.
paralisias que não nos deixam desenvolver, crescer. Versículo 10 vai dizer que o homem pegou a cama, estava andando, aí apareceu um judeu que disse para ele: olha, não pode carregar essa cama, homem. Hoje é sábado, você não pode carregar essa cama. Segundo a lei deles, o costume deles, não poderiam carregar uma cama no sábado, porque era serviço, era trabalho, e não poderia fazer aquilo. E aí o homem chegou para eles e falou assim: olha, aqui em casa tentando impedir, você não pode fazer isso, você não pode carregar uma cama no dia de sábado, não pode fazer nenhum tipo de serviço, rapaz. E aí o texto vai falar que ele respondeu para os homens: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Como é que vocês estão me censurando por eu carregar essa cama? Se o homem que me curou mandou eu pegar a minha cama e andar. Eles ficaram curiosos. Peraí, como é que é? Quem é, cara, esse homem? Quem é esse homem que te curou? Versículo de número 12. Aí vai dizer: e perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Quem foi o homem que te curou? Quem foi o homem que deu a ordem para você carregar essa cama? Fala para nós queremos saber, nós queremos conhecer, porque está violando os nossos mandamentos. Aí ele vai falar, ou seja, ele, no versículo 13, disse assim, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Deus perguntou, o homem falou: alguém me curou, mas eu não sei nem o nome dele, eu não conheço ele, ele fez um milagre na minha vida e eu não sei quem é ele, eu não o conheço. E aí o versículo de número 14 vai dizer: depois Jesus encontrou no templo. Ele não soube responder. Jesus operou o milagre e saiu, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, naquele lugar o texto começa a dizer, Lázaro, que havia uma grande quantidade de doentes, de enfermos, era muito doente. Jesus operou o milagre na vida dele e se retirou e não curou mais ninguém. É o que eu falo para vocês. Milagre, não é fácil. Para acontecer milagre é necessário, o que depender de nós, buscarmos a Deus. O que depender de nós, nos humilharmos a Deus. O que depender de nós, chorarmos, suplicarmos e clamarmos. No que depender de nós, como eu digo, milagre não é fácil para nós. Então precisamos continuar buscando, consagrando, orando, nos humilhando e crendo, pedindo. Opera milagre em nossas vidas, Deus. Opera milagre na vida dos meus irmãos, Senhor. Precisamos continuar, porque Jesus entrou no meio de uma grande multidão, operou um milagre na vida de um homem e saiu. Aleluia. Esse texto fala que ele foi para o templo. Jesus encontrou ele no templo. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo. Isso revela a gratidão daquele homem. Ele, alguém me curou. Eu posso ir para casa, mas eu não vou. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou para o templo. Depois que ele recebeu o milagre, ele foi para o templo. Quando viemos no templo, irmãos, na casa de Deus, o versículo também vai nos mostrar que vamos ter um encontro. Quando você vem a este lugar, você tem um encontro logo com esse cordeiro abençoado aí, Gilson e Eronilson. Quando nós viemos ao templo, nós encontramos com os músicos, nós encontramos com o pastor, nós encontramos com os irmãos, nós encontramos com os visitantes. Mas quando viemos ao templo, como o versículo 14 diz, que encontramos com Jesus. Eles vieram para o templo e encontrou com ele, foi para o templo
Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são. Olha que maravilha. Jesus encontrou com ele e falou: olha, você já está são. Aleluia. Quando Jesus olha para o teu passado, quando Jesus vê quem você era, e ele olha para você aqui hoje, ele diz: olha, está curado, hein? Olha, está liberto, hein? Olha, está salvo, hein? Na minha presença, na minha casa. Aleluias. Mas o texto vai dizer que Jesus vai falar algo interessante: não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Isso nos dá a entender que a paralisia daquele homem foi causada pelo pecado. O pecado, aquele homem não nasceu paralítico, mas quando começou a pecar deliberadamente, quando começou a viver da prática do pecado, a paralisia pegou ele. Passou a ficar paralítico fisicamente. Olha como o pecado acaba com a pessoa. Olha como o pecado traz males. Paralisou aquele homem fisicamente. É o que o texto está nos mostrando. Isso nos mostra que o pecado, irmãos, ele entristece, ele suja a pessoa, ele afasta a pessoa de Deus, ele traz tormento para a pessoa, ele adoece a pessoa, ele paralisa a pessoa, ele mata a pessoa e ele condena a pessoa. Pecado não é brincadeira. Pecado não é como muitos dizem que é bom, que pecar é bom. Isso é uma teologia demoníaca. Pecado segundo Jesus, pecado segundo a palavra, é mal, destrói, mata e condena. Camanda sora na serebanda sai. Pecado é terrível. E eu que não duvido que alguém esteja com a sua vida sentimental. Eu que não duvido que alguém esteja com a sua vida financeira. Eu que não duvido que alguém esteja com o seu ministério travado. Eu que não duvido que alguém esteja com a sua vida espiritual bloqueada por conta de pecado. Cada sorana chorando lá. E calabandai. Mas pastor, todo tipo de doença é causada pelo pecado? Não. Tem doenças que são de origem natural. Tem doenças que é o inimigo que coloca. Tem doenças que até o próprio Deus permite. Mas tem doenças que são causadas pelo pecado. Pecou, permaneceu na prática do pecado, a doença vem assim, e pega. Porque é isso que o texto está falando. Jesus curou ele e falou: epa, olha, eu estou te curando, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te restaurando. Mas escuta aqui, mocinho, você para de pecar, você evita o pecado, você abandona essa vida, porque senão quando ela voltará pior. E da primeira vez não matou, mas da segunda vez pode matar e condenar. A Bíblia fala de pessoas que adoeceram por causa de pecados. Falam. Esse não é um texto isolado não, meu irmão. Jezabel, Jesus falou em Apocalipse: olha, eu vou adoecer uma mulher, eu vou colocar uma doença em uma mulher, eu vou botar ela em cima da cama e vou matar os filhos delas. Mas Jesus, o Senhor vai fazer com isso? O Senhor é amor. Ele diz: eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque ela está ensinando a minha igreja errada e está enganando o meu povo. Olha, o pecado de ensinar a igreja errada, de ensinar e enganar o povo. Jesus falou: eu vou tratar com ela na enfermidade. Está vendo que o negócio é sério? Igreja é uma coisa séria, altar é uma coisa séria, oportunidade é algo sério. E essa foi a única doença que veio por conta do pecado? Não foi por conta. A única doença que esse homem adquiriu pela enfermidade, por conta do pecado, e nem tampouco só Jezabel. A Bíblia fala que o filho de Davi, um recém-nascido, irmãos, adquiriu uma doença, porque o seu pai cometeu adultério e aquela criança morreu. O pecado de Davi e da sua mãe de adultério
pecado adoece os filhos. Pecado dos pais é transmitido, mas como aconteceu aqui com Davi. Mas isso só foi a única vez, pastor. O texto está dizendo que o homem estava doente, aponta que o homem estava doente por conta do pecado. E Jesus falou que tanto ele, tanto Jezabel, tanto o filho de Davi adoeceu por pecado. Mas Moisés também. Moisés que tanto Deus investiu na vida deste homem. Moisés que Deus escolheu este homem. Deus agora colocou uma enfermidade em Moisés. E a Bíblia diz que Moisés estava para morrer, irmãos. Moisés estava para morrer. Mas Deus só investiu tanto. O Senhor escolheu tanto. Mas eu coloquei uma doença, meu servo. E ele ia morrer. Quando estava prestes a morrer, ele mandou a mulher dele fazer o serviço com o filho. E porque essa doença veio para Moisés, por conta da desobediência. Escuta, desobediência traz enfermidades. Se trouxe para Moisés, o legislador de Israel, quanto mais para mim e para você, irmão. Moisés adoeceu, sabe por quê? Moisés queria libertar o povo de Israel, com a casa dele ainda não era liberta. Moisés queria fazer a obra na vida dos outros, e os filhos dele ainda ele não tinha feito a obra nos filhos dele. Deus falou: comigo não funciona, eu vou tratar com você, Moisés, agora. Pastor, a Bíblia só fala desse paralítico que adoeceu por conta do pecado do filho de Davi, de Jezabel, de Moisés. Não, a Bíblia vai falar também de Geazim. Geazim cometeu o pecado da avareza, Geazim cometeu o pecado da ambição, e a lepra que estava em Amã passou para Geazim, irmãos, por conta do pecado. Está vendo que pecado traz doenças? E também existe outro pecado. Miriam, vocês conhecem Márcia, eu me lembro bem. Ela falou sobre esse texto aqui algumas semanas atrás, sobre Miriam adoeceu. Sabe por quê? Porque Miriam estava cometendo o pecado da maledicência. Sabe o que é pecado da maledicência? É a ação de falar mal de alguém. Quem anda falando mal dos outros adoece, irmãos. Quem anda falando mal do seu próximo adoece, irmãos. Mas sabe o que ela estava falando mal? Do líder dela, de Moisés. Ela estava falando para Arão, que era o sumo sacerdote. E Moisés não viu, Moisés não soube, mas Deus viu, Deus soube. E Deus falou: vou tratar com você por conta desse pecado da maledicência, Miriam. E colocou uma lepra em Miriam, irmãos. Cuidado! Pecado da maledicência adoece as pessoas. Aleluia. Mas se todo tipo de pecado traz males para si, traz males para as pessoas, a solução pelo sangue de Jesus. Se o pecado adoece, o sangue do nome de Jesus sara. Se o pecado adoece, o nome de Jesus tem poder para sarar e para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Se tem alguém que me escuta nesta noite e tem passado por juízos de Deus, Deus está dizendo: se arrependa hoje se quer saúde, mude hoje se quer restauração, porque eu estou aqui, o sangue do meu filho está disponível, o nome dele é poder para te perdoar e te restaurar. Versículo 15 para finalizarmos. E o homem, depois de encontrar Jesus no templo, anunciou quem foi Jesus. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Agora é diferente. Agora o homem entrou no templo, encontrou com Jesus. Lá, versículo 13, as pessoas perguntou a ele: que foi que te curou? Ele falou: não sei. O homem mandou levantar, curar, me curou e eu passei a andar, não sei quem é. Aí ele entrou para dentro do templo. Agora esse mesmo homem encontrou com Jesus. E depois, versículo 15 diz
que aquele homem foi e anunciou aos judeus. Quando voltou lá para as pessoas que perguntaram a ele: quem foi que mandou tu carregar a cama? Quem foi que te curou? Aí ele voltou e falou assim: ó, quem me curou foi Jesus. Jesus que me sarou. Isso eu entendi, que o templo é lugar de milagres. Porque Deus, desde o Velho Testamento, fez milagre dentro da casa dele, dentro do templo separado para oração e louvor dele, dentro do templo para a pregação da sua palavra. Desde o Velho Testamento Novo, Jesus entrava, curava, sarava, libertava. Templo é lugar de acontecer milagre, mas templo é lugar de conhecer Jesus. O homem lá de fora não conhecia Jesus, entrou dentro do templo, conheceu Jesus. Templo é lugar de pregar Jesus, de ensinar a palavra de Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus, saibam que foi Jesus que curou, que salvou, que abençoou, que libertou, que transformou, e anuncie para as outras pessoas: quem fez foi ele, foi o Nazareno, ele fez um milagre na minha vida. Eu queria falar, irmãos, porque a semana passada nós pregamos sobre o segundo milagre, hoje sobre o terceiro milagre, com a permissão de Deus. Semana que vem eu vou estar pregando sobre o quarto milagre de Jesus. E como no primeiro milagre eu fiz um paralelo do primeiro milagre para o segundo milagre, eu queria trazer algumas informações sobre o segundo milagre e o terceiro milagre de Jesus. O segundo milagre nós pregamos aqui, vocês ouviram que o pai teve que ir 30 quilômetros em busca do seu milagre. O pai do menino se esforçou 30 quilômetros, ele não foi de carro, nem de ônibus, nem de Uber como temos hoje não. Provavelmente foi de cavalo, mas como se ele dissesse: é para o milagre do meu filho, eu vou me esforçar. É para alcançar milagre, eu vou em busca. Ele se esforçou para alcançar o milagre. Nesse segundo não, o milagre veio até o paralítico. O paralítico não precisou se esforçar nada para alcançar o milagre. O milagre veio até ele. Se no primeiro milagre o pai, para receber, teve que ter fé, ele foi até Jesus, Jesus falou com ele, censurou ele, e ele não se revoltou contra Jesus. Jesus falou: vai que o teu filho vive. Ele acreditou, ele teve fé e foi, e recebeu o milagre. Esse não precisou ter fé para receber o milagre. Esse homem precisou foi da misericórdia de Jesus. Pois Jesus veio ao encontro dele no tanque Betesda, chamado Casa de Misericórdia. O homem estava lá. Jesus perguntou a ele: tu quer ficar de são? Qual fé que esse homem tinha?